Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Hoje temos mais um vídeo do Lixo ao Luxo e eu trouxe 3 ideias de decoração reaproveitando uma lata, prendedores de roupas quebrados e canos de PVC. Então já começa deixando seu like agora no início do vídeo para ajudar na divulgação. Se for novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho do lado para ser avisado toda semana quando sair vídeo novo por aqui. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu vou colocar aqui na tela para me acompanhar e ver muitas novidades por lá que eu não costumo postar por aqui. E bora lá para conferir essas ideias! Para fazer essa ideia, eu reaproveitei prendedores de roupas quebrados. Eu tenho um monte desses aqui no meu cestinho de prendedores e não sabia o que fazer até pensar nessa ideia. Eu comecei pegando um pedaço de papelão mais grosso, usei um espelho redondo que eu já tinha aqui em casa, do espelho do meu guarda-roupa, que eu sempre falo para vocês que eu pedi para cortar. Contornei o espelho ali certinho. E aí eu fui marcando em volta desse círculo a medida de 3 centímetros usando a régua. Fui fazendo vários tracinhos ali e depois foi só ligar tudo para formar um segundo círculo. Depois de contornar tudo, eu cortei usando um estilete, porque eu acho muito mais prático, mas pode usar uma tesoura também. Posicionei o espelho ali no meio, passei a cola instantânea na parte de trás, coloquei bastante cola e colei naquele círculo que a gente já tinha marcado no início. Para decorar em volta, eu usei o cordão de São Francisco, que eu sempre uso e fica lindo. O acabamento fica bem melhor para tampar esses detalhes em volta do espelho, para ficar mais bonito. Então eu fui colando com a cola quente aos pouquinhos e dei apenas uma volta, depois só cortei o excesso. Passei a cola quente na parte de dentro do prendedor, ali onde prega na roupa, sabe? Que tem aquele vãozinho por dentro. Passei só até essa linha aí mais ou menos e fui colando um ao lado do outro, deixando um vãozinho na ponta para ficar desse jeito. E fui fazendo isso até cobrir todo o papelão. Como os meus prendedores estavam bem velhinhos, manchados e cada um tinha uma cor diferente do outro, eu decidi pintar. Mas, se os seus prendedores forem novinhos, estiverem bem clarinhos, você pode deixar cru também, que ao natural fica bem bonito. Aí você pode optar por colocar esse cordão de São Francisco ou deixar sem. Mas, como os meus estavam desse jeito, eu pintei com uma tinta acrílica na cor areia, que eu queria uma cor bem clarinha mesmo. Aí eu pintei toda a parte da frente, a parte de trás, os vãozinhos entre eles e pintei o cordão de São Francisco também. Como é uma tinta base d'água, não tem problema pintar o espelho ali, sujar como eu sujei, porque depois é só vir com um cotonete molhado com água, igual como eu tô mostrando aí, que é facinho de retirar e limpar. E como vocês podem ver, eu deixei a parte do papelão que tava mais bonitinha e lisa virada pro espelho, e a parte toda escrita ficou virada para trás, mas como vai ficar na parede, não tem problema, só que eu sempre esqueço disso. E aí, para pendurar na parede, eu peguei um lacre de latinha, entortei só um pouquinho desse jeito com um alicate, colei ali na parte de cima com bastante cola quente, coloquei cola quente embaixo e bastante em cima ali, até preencher tudo. Fica bem firme e o espelho não cai de jeito nenhum. E esse foi o resultado do espelho que eu fiz do lixo ao luxo, reaproveitando prendedores de roupas quebrados, papelão e um espelho que fazia parte do meu guarda-roupa, e ao invés de jogar fora, eu levei em uma vidraçaria e pedi para cortar. Tudo isso aí foi reaproveitado, inclusive o lacre de latinha na parte de trás. Me conta aí o que você achou dessa ideia. Para fazer essa ideia, eu reaproveitei um cano de 100 mm e um de 150 mm. Peguei esse 150 mm e, como vocês podem ver, os dois lados ali não estão retos. Para cortar retinho, eu peguei um pedaço de papel, enrolei ali, prendi com uma fita crepe e aí fui contornando com uma canetinha. Aí você consegue fazer um corte perfeitinho, retinho, para não ficar tudo torto depois. E aí foi só ir girando o cano para fazer uma linha retinha.
Eu tava quebrando a cabeça pra saber como é que eu ia cortar o primeiro lado retinho pro outro também ficar reto. E aí o Everton teve essa ideia, então salva bastante, sabe? É bem mais prático. E aí eu virei e fui fazendo marcações com marcador também de 12 centímetros. Fui fazendo vários risquinhos, depois foi só ligar tudo. Para cortar, eu usei uma cegueta, fui fazendo o primeiro corte ali e girando o cano aos poucos para o corte sair retinho. Depois fiz o mesmo na outra marcação, para dividir o cano. Eu vou usar apenas uma parte, que é essa daí de 12 centímetros. E usando uma lixinha, eu fui lixando para deixar tudo mais retinho, mas apenas ali nas rebarbas, nos cortes. Depois de lixar, ficou assim. Separei essa parte, peguei o cano de 100 milímetros e fui fazendo várias marcações ali de 7 centímetros, depois foi só ligar tudo. E dessa vez a ponta dele já estava retinha, então eu não precisei fazer aquele bem bolado lá usando papel. Cortei novamente usando a cegueta e girando o cano para facilitar o corte sair retinho e depois lixei aonde eu cortei. Agora essa parte eu confesso que é meio chatinha, eu fiz uma marcação ali de 4 centímetros e dessa marcação para cima eu fui contornando o cano mais grosso ali desse jeito para fazer um arco, para tentar cortar e encaixar esse cano depois. E aí eu esquentei uma faquinha velha, coloquei ela bem quente ali para ir cortando nessa marcação. Fui esquentando e cortando aos pouquinhos. Parece difícil, mas dá certo e é muito mais fácil que você cortar usando uma serra, porque é um corte circular. Então, esse é o jeito mais fácil de fazer isso. E aí, depois de cortar, eu fiz o teste, o cano ainda não encaixou, não entrou, ficou com um vão ainda muito fundo. Aí, com o marcador, eu fui abrindo cada vez mais ali as bordinhas, cortei novamente, fui cortando e fazendo o teste até ver se encaixava certinho o cano nesse formato. E fiz isso também na parte de trás, ó, já tirei um pedacinho ali, fui fazendo isso nos dois lados, na frente e atrás, para encaixar esse cano maior em cima. Depois lixei tudo e ficou desse jeito. Aí o cano já estava encaixando perfeitamente. Para colar, eu passei cola quente e encaixei assim. Depois que a cola secou, eu reforcei a parte de dentro ali passando mais cola, porque teve um pedacinho ali que ficou com um vãozinho, como vocês estão vendo ali. Então desse jeito fica bem mais firme e ficou assim. Encaixou dessa vez perfeitamente. E aí eu fiz um furo ali na parte de baixo por dentro desse cano, fui alargando ele bastante até passar uma fita de LED que eu vou mostrar pra vocês aí mais pra frente. Passei uma tinta spray preta brilhante em tudo e essa fita de LED aí que eu tô usando, pode usar outro modelo também. Passei ali por dentro do cano maior, encaixei na pecinha de conectar na tomada por baixo, para formar ali certinho o lugar que eu ia colar. Fui destacando a fita e colando dentro desse cano maior ali na parte de cima. E aí nessa parte tem que fazer devagar, ter paciência para poder ficar bem coladinho. Vai destacando a fita aos poucos e dando a volta até colar tudo. Essa fita aí que eu tô usando tem 2 metros, por isso que eu colei ela inteira por dentro. Se ela for muito grande, é só cortar no tamanho que você quer, mas deu mais ou menos 4, 5 voltas. E a caixinha eu colei ali na parte de baixo para ficar escondido e foi só destacar a fita dupla face que já vem nela. Para decorar eu usei o couro sintético. Peguei uma tira ali, fui colando na lateral, encaixando no cano de baixo, deixando aí ó centralizado como vocês estão vendo. Deixei uma alça sobrando ali na parte de cima e aí fui colando do outro lado do mesmo jeito e foi só cortar o excesso quando chegou ali no outro cano na parte de baixo.
E ficou assim. Como eu achei que não tava bonita essa fita de LED aparecendo, eu decidi tampar a frente da luminária. Peguei essa tampa de plástico, que se eu não me engano era de um pote de paçoca, e aí usando uma palha de aço de cozinha mesmo, eu lixei toda a parte da frente para ficar fosco assim e desfocar. Cortei essa bordinha feia em volta com uma tesoura, pintei de preto e foi só colar usando a cola universal. Passei a cola só ali na parte que encaixa no pote e encaixei ele porque ela, por incrível que pareça, encaixava perfeitamente. E esse foi o resultado da minha luminária, reaproveitando canos de PVC e uma tampa de plástico que iria pro lixo. O legal da fita de LED é que você pode escolher a cor que você quiser, pode deixar ela mudando, pode escolher apenas uma cor, e as luzes ainda ficaram enfileiradas lá dentro, o que deu um efeito mais legal ainda. Aí dá pra mudar tudo isso pelo celular. E aí, o que você achou dessa ideia? Para fazer essa ideia, eu usei uma mangueirinha de chuveiro e reaproveitei uma lata de tinta. Comecei retirando essa alça ali que a gente não vai precisar dela, usando uma faquinha para desencaixar. Antes de pintar essa lata, eu passei uma demão de primer para preparar para receber a tinta. Então eu passei ali todo na parte de fora e na bordinha ali de cima, porque eu também vou pintar depois. Depois que secou bem, eu pintei com a tinta acrílica na cor branca. Pintei essa bordinha de cima e um pouquinho ali em volta, mas apenas na parte de cima, porque a parte de baixo eu vou usar outra cor. Para pintar a parte de baixo, eu usei a tinta acrílica na cor cerâmica para ficar parecendo um vaso de cerâmica mesmo. Então, fui pintando só até chegar ali na parte branca de cima, esperei secar bem, passei apenas uma demão, e aí na segunda demão, para ficar mais rústico, eu coloquei um pouquinho de fermento de bolo, aquele fermento em pó mesmo. Coloquei metade de uma colherzinha pequena, misturei bem, porque isso vai deixar a tinta mais rústica, mais áspera, para ficar com aquela aparência de vaso mesmo, de cerâmica. E aí fui espalhando tudo do mesmo jeito e foi só esperar secar. Essa parte é opcional, se você quiser pintar sem usar o fermento, não tem problema, porque vai ficar lindo do mesmo jeito. E no lugar da tinta da cor cerâmica, você pode usar um tom de marrom clarinho, cappuccino, algo do tipo assim que fica bem legal também. Peguei a mangueirinha de chuveiro, cortei a pontinha na diagonal e comecei colando com a cola quente, mas eu percebi que com a cola quente não estava colando muito bem. Então eu usei uma cola instantânea, que essa cola instantânea é mais forte. E aí fui passando ela aos poucos, colando, e ela demora um pouquinho para secar. Então eu fui colando, apertava, esperei secar bastante, e aí fui fazendo isso aos poucos. Com a cola quente eu prefiro porque é mais rápido, mas aí não tava dando muito certo, então você pode usar essa cola aí, que é muito melhor. Essa lata que eu tô usando tem 3 litros e 600 e eu usei 5 metros dessa mangueirinha de chuveiro. Comprei em uma loja de materiais de construção e em cada metro eu paguei mais ou menos R$ 2,30. Aí no final eu só cortei ali na diagonal, colei e esse foi o resultado do cachepô, reaproveitando uma lata de tinta e usando uma mangueirinha de chuveiro. Se você tiver alguma que você não use aí na sua casa, ou alguma outra mangueira que seja fina também desse jeito, pode usar que dá certo do mesmo jeito. E o legal dela é que como ela é branca, nem precisa pintar. Para fazer esse cachepô, eu me inspirei nessa foto do Pinterest. Eu quero saber aqui nos comentários qual dessas 3 ideias você aí gostou mais. A minha favorita, eu acho que foi a luminária, porque dá pra colocar qualquer cor com aquela fita de LED. Ilumina bastante, eu acho que dá pra você mudar conforme o ambiente. Fica bem legal, nem parece que foi feito em casa. Eu adoro fazer esses projetos menores de DIY, ainda mais reaproveitando coisas que iriam pro lixo. Então eu quero que vocês me deem sugestões aqui de materiais e ideias pra trazer pra vocês nos próximos vídeos do Lixo ao Luxo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês e fui, tchau, até a próxima!